Olá, pessoas que estão assistindo este vídeo. Olha só quem voltou. É irresponsável. Gente, antes de eu começar realmente com o assunto do vídeo e falar o quanto que eu sou irresponsável aqui e tal, eu quero agradecer as novas pessoas que chegaram no canal e se inscreveram. Eu tô muito felizinha com isso, sério. Parece pouco inscritos, porque na verdade, relativamente aqui, né, no YouTube, é pouco, né? Mas pra mim é muito, de verdade mesmo, porque a última vez que eu postei vídeo, eu acho que eu tinha uns 300 e poucos inscritos. E agora eu tenho mais de 1000. E pra mim isso é, tipo, é mais de 1000 pessoas, isso é muito, gente. Eu tô feliz com isso. Então, mesmo demorando muito pra postar, eu estou aqui, né? E muito obrigada a quem se inscreveu de verdade por gostar do meu conteúdo. Obrigada. Eu vou contar pra vocês como já tá no título, né? Eu vou até ficar um pouquinho mais confortável aqui, gente. Coloquei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, que se você quiser me seguir, vai estar em algum lugar por aqui. Perguntei o que as pessoas que me seguiam queriam ver no meu canal no YouTube. Muita gente me perguntou sobre trabalho aqui no Japão. E como foi meu primeiro trabalho, como foi trabalhar em fábrica. E eu vou contar um pouco pra vocês como foi meu primeiro trabalho. Quando eu cheguei aqui no Japão, em 2019, setembro de 2019, eu precisei tirar o meu visto, né? Que eu sou casada, e daí eu tirei visto de casamento, e eu tive que esperar ele sair, né? E só depois que ele saiu que eu pude começar a trabalhar. Assim que saiu o meu visto, assim, uma semana, ou foi na segunda semana de janeiro, por aí, na primeira ou na segunda semana de janeiro, eu já fui pra minha primeira entrevista de emprego. E eu faço, assim, entrevista de emprego entre aspas, porque o que eu entendo de entrevista de emprego é que a pessoa que está fazendo a entrevista com você, ela pergunta coisas sobre você que vão ajudar ali, né, no processo do trabalho. Pergunta o que você pode oferecer para a empresa, se você conhece a empresa. Então a gente sempre dá uma pesquisada, né, sobre o que se trata a empresa quando a gente vai fazer uma entrevista, para você estar preparadinha quando te fizerem essas perguntas. Então foi exatamente isso que eu fiz. Eu fui lá, pesquisei direitinho sobre a empresa para quando me perguntassem: e aí, mana, quando foi que isso aqui foi feito? Me diz. Eu responder: tal dia. Mesmo que eu tivesse me sentindo assim um pouquinho preparada, quando eu falo pouco, é pouco mesmo, tá? Bem pouquinho preparada, eu tava muito nervosa. Quando eu cheguei lá, a entrevista basicamente era eles me mostrarem o local para eu saber se eu queria trabalhar lá. Não apenas observei o lugar, fingi que estava entendendo praticamente tudo que o moço estava falando, e daí a primeira resposta que eu pensei foi: não quero muito não. Só que daí em seguida eu lembrei de que eu sou pobre, nossa, eu preciso muito, por favor, pode me dar esse emprego. O que eu percebi é que no Japão as entrevistas de emprego são basicamente isso mesmo. Eles te mostram o lugar para saber se você quer trabalhar lá. Mas eu não sei se isso é em todos os lugares e em todo tipo de emprego, sabe? Pelo menos em fábrica geralmente é assim. Não foi tão fácil assim, né? Até porque o processo todo não foi nada fácil. Mas eles fizeram 2 testezinhos comigo. Um de Nihongo, de japonês, né? Pra saber se eu sabia me comunicar um pouquinho e tal. E eu fico até emocionada assim um pouco. Matemática. Logo no primeiro teste, que foi o de japonês, eles me explicaram algumas coisas, tipo, começa em tal horário o trabalho, que era às 8 horas da manhã, termina às 5h15, tem 45 minutos de almoço e 3 horas você tem 10 minutos de descanso. Eles me deram um questionário lá com essas perguntas em japonês, e daí era pra eu marcar tudo certinho. Quando eu entreguei a folha pra eles, eles olharam e viram que tava tudo certo. E eles acharam isso super estranho. Eles acharam que eu tava colando. Eu tava dizendo: moço, eu tô pra me cagar aqui, eu não tenho capacidade pra colar. Não ter a capacidade naquele momento pra colar, eles tinham acabado de me explicar tudo. Tinham acabado de me dar as respostas.
Tipo, não fazia 10 minutos, então não ia esquecer, eram 5 perguntas simples. Logo em seguida veio o bendito teste de matemática. Aí eles perceberam que talvez eu fosse realmente assim um pouco burra. Aí eles pensaram, agora sim, minha filha, contratada. O bebedouro fica mesmo ali, se quiser tomar água, cafezinho bem ali. Eles me levaram até uma brasileira pra eles saberem o tamanho de roupa que eu vestia para o uniforme, né? Que é basicamente assim. Se eu encontrar alguma foto aqui, eu vou colocar. Que é uniforme de fábrica, gente. Quase todos são assim. Depois de uma semana estudando muito japonês, pra eu chegar lá e não saber falar bosta nenhuma, foi meu primeiro dia de emprego. De trabalho, eu acho. Eu tive muita sorte nesse trabalho, porque ele era muito perto de onde eu morava. Eu morava em uma cidadezinha chamada Sate. Era tipo menos de 10 minutos, sabe, de bicicleta. Muito pertinho. Cheguei lá, o moço me mostrou o refeitório, um lugar onde eu trocaria de roupa, mas nem troquei de roupa nesse lugar, só troquei no primeiro dia mesmo, porque me deram um armáriozinho lá. E daí eles chamaram uma brasileira pra fazer a tradução pra mim. E, nossa, essa mulher foi um anjo na minha vida, naquele trabalho ali. O nome dela é Yukari. Se ela estiver assistindo isso, muito obrigada. Você foi maravilhosa. Esse primeiro dia de trabalho, eu só fiquei observando mesmo. Nem foi de trabalho, foi primeiro dia de observação. Segundo dia de trabalho, eu cheguei uns 15 minutos antes. Cheguei umas 7h45, né? Começava às 8. E daí eu fiquei lá parada, né? Esperando acontecer alguma coisa. Daí aconteceu. Eles começaram a fazer exercícios, ginástica-zinha. E eu fiquei olhando, né? Só olhando mesmo, não tava entendendo nada. Se eles estão comemorando alguma coisa, só não tava entendendo, porque não tava entendendo. Ninguém me explicou também o que era aquilo. Só observei. Depois que terminou essa ginástica-zinha, que se chama Taiso, todo mundo foi pra tipo uma salinha que ficava lá. Sabe quando você vai pra escola e você tem que jurar a bandeira, essas coisas? Era quase isso, só que a gente tinha que falar as regras da empresa. Todo mundo ficava em uma fila assim, as mulheres lá, e na frente da gente ficavam os caras que eram os Shain, Shacho, os outros caras que trabalhavam lá. Todo dia alguém tinha que falar 2 regras da empresa, eu acho. Primeiro a gente falava bom dia e tal, né? Aí depois falava as regras da empresa. E todo mundo tinha... um dia da semana todo mundo falava... Ai, não tô sabendo explicar, meu Deus. Enfim, tipo, segunda-feira eu sei o que falo. Terça-feira é a pessoa que tá do meu lado. Consegue distinguir? Essa fábrica é uma fábrica de peças de carro, então eu iria fazer peças de carro. Era solda, sabe? Tinha que colocar parafusozinhos e soldar esses parafusos nas peças. E a gente usava de proteção uma luva de pano e uma de plástico embaixo pra solda, pra soldar as coisas. E daí eu comecei a perceber que os dedos dos Shains lá, eles tinham furos, tipo, não furos assim, um buraco, né, mas eram amassados. E depois de alguns dias que eu estava lá apenas fazendo meu trabalho, uma mulher, uma senhora adorável e amada, com certeza muito amada por Deus, ela começou a encrencar comigo, do nada. Logo no primeiro dia que eu cheguei lá, a moça que me ajudou, ela me explicou que isso poderia acontecer em algum momento. Principalmente as japonesas que trabalhavam lá há muito tempo, pode botar aí mais de 20 anos, eu não sei, que estavam um nível a mais assim que as outras, sabe? Elas já eram contratadas realmente pela empresa e não por empreiteira. Elas encrencavam um pouco com as brasileiras ou outras etnias. Essa moça, essa senhora, ficou chateadíssima comigo porque ela trabalha ainda em um setor chamado Kensa, que significa inspeção. Inspeção. Você tem que ver se a peça tá certinha lá, tipo, que tá tudo certo. E também a gente tinha que ver, tipo, um relatóriozinho lá. Essa peça é de tal dia, o nome dessa peça é essa daqui. Todos os dias tinha lá um papelzinho com seu nome e a quantidade de peça que você vai fazer, e o nome das peças, a numeração, tudo certinho. Tipo, peça com tal nome, você vai fazer
1000 peças dessa daqui. Então, na primeira peça que você pegava da caixa, você tinha que soldar ela e você tinha que ver se ela tava tudo certinho, fazer tipo um teste com ela. Na primeira e na última peça. Depois que você fazia esse teste, você pegava o relatóriozinho lá e anotava, essa peça deu 8.2, entendeu? E daí, foi exatamente isso que eu fiz. Eu comecei a peça, anotei lá quanto tinha dado e na última anotei também. E esse relatório a gente levava para essa moça, para ela ver se estava certo tudinho, né, junto com a peça. E daí ela viu que o meu tinha dado o número máximo que dava na maquinazinha que a gente fazia esse teste. Ela fez assim uma confusão, chamou todos os chefes possíveis, ela chamou assim, tipo umas 4 pessoas, mais a moça que me ajudava, para perguntar por que a minha peça tinha dado aquele tanto ali. Aí uma pessoa muito inteligente lá falou, olha, a máquina dá esse tanto aqui, é o máximo da máquina, isso só quer dizer que a peça dela tá bem apertada e tá bem segura, não quebrou, é só isso. Só que a mulher não tava entendendo. Ela queria que eu inventasse alguma coisa ali e me explicasse porque de todo mundo quebrava e a minha não. E ela começou a encrencar muito comigo. Tipo, eu tava fazendo uma peça, não era o setor dela, mas ela ia lá pro meu setor e ficava atrás de mim olhando assim, se eu fazia certo. E as meninas ficavam olhando pra ela tipo, sai daí, mulher. Essa menina é brasileira, ela vai quebrar a tua cara. Isso tudo que tava acontecendo e toda essa confusão, no dia que ela chamou o pessoal lá e todas as vezes que ela se aproximava da minha máquina, a única coisa que eu pensava, minha pressão vai cair, eu vou começar a chorar, eu só quero a minha mãe. Isso, gente, assim, na minha primeira semana de trabalho, sabe? Primeira. E aconteceram, assim, outras coisas, sabe? Que eu expliquei sobre o meu pulmão, que eu não podia pegar muita fumaça. Aí eles pensaram, ah, sim, vou te mandar pra uma máquina que tem mais fumaça. Que era a última máquina lá de trás. E daí, eram umas peças um pouco difíceis, sabe? E eu me queimava muitas vezes, tipo... Deixa eu mostrar uma coisinha pra vocês. Isso aqui é uma marca de queimadura. Nem sei se fala assim. Essa aqui também. Que lindo, né? As marcas que a vida deixa na gente é realmente... Muita fumaça, era difícil, eu me queimava muito. Queimava até minha cabeça, gente. Sério, saía faísca assim e queimava minha cabeça. E daí começaram a mudar pessoas dessa fábrica para outra fábrica, que era um pouquinho mais longe, mas ainda era perto da minha casa. E eu fui uma dessas pessoas. Nessa outra fábrica era bem maior, tinha muito mais estrangeiras e o trabalho foi um pouco mais pesado e difícil para mim. Bem mais. Eu achava que tava difícil, o Japão falou, você é estrangeira, minha filha, vai trabalhar. Eu não podia sentar, eu passava realmente o dia inteiro em pé, em uma máquina que era diferente das outras. Essa era tipo um robozinho que você apertava, colocava a peça lá, direitinho, apertava um botão e você tinha que correr para fechar uma cortina pro fogo não vir na sua cara, porque era muito mais fumaça e muito mais quente, tanto que ninguém queria ficar lá. E as pessoas que ficavam nessa máquina ganhavam mais, menos eu. Eu não ganhava mais, porque simplesmente escolheram, você não vai ganhar mais. E foi lá que eu consegui essa daqui. Essa lindinha aqui. Realmente, não sei se todos, mas uma grande parte dos japoneses, eles são bem certinhos, assim, sabe? Eles seguem as regras e tal. E se você sabe uma forma de fazer algo assim, que não seja na regra deles, mesmo que a sua forma seja mais fácil e melhor, dê mais certo, eles vão dizer que você tá errado e você tem que fazer daquele jeito, porque a regra é aquela, sabe? Então, algumas vezes, eles me diziam, coloca a peça desse jeito aqui. E quando eu ia colocar, eu via que eu ia me queimar, sabe? Nessa máquina tinha 1000 vezes mais chance de eu me queimar. Então, eu ia colocar e eu via que eu ia me queimar. Então, mudava a forma de colocar pra eu não me queimar. E eles brigavam comigo por causa disso, sabe? Falavam, não é desse jeito, não faz assim, tá errado. Coloca desse jeito aqui. E toda vez eu tinha que estar minha mão assim, rápido, pra não queimar, sabe? E aconteceu o que já é esperado, né? Eu me queimei. E daí viram que eu me queimei. E eu esperava que, ai, Bruna, você quer um metiolate,
um curativo, falaram pra eu pedir desculpa pro meu supervisor, porque eu tinha me queimado. Passei muito mal nessa máquina, eu pedi várias vezes pra mudar, né? E quando eu entrei na empresa, foi o que eu falei, que eu era ruim do pulmão, então eu não podia ficar em algo assim, sabe? E daí eu falei isso pra eles falavam, tipo, se você sair dessa máquina, você vai ser despedida, simples. E eu não podia ser despedida. Mesmo que eu passasse mal, eu aguentava até o máximo pra não pedir pra ir pra casa, né? E uma dessas vezes eu acabei desmaiando. Ai, que dia legal. Isso, eu ter desmaiado, eles começaram a usar isso como se eu estivesse fazendo o corpo mole, sabe? Ai, meu Deus, eu tinha desmaiado. Você pode estar pensando agora, meu Deus, Bruna, tu só aconteceu coisa ruim nesse trabalho contigo? Só teve experiência ruim? Sim, eu só tive experiência ruim nesse trabalho. Já ouvi de tipo, chains comentando e fazendo brincadeirinhas de brasileira, sabe? Eles acharem que eu não tô entendendo o que eles estão falando, mas eu tava entendendo, sabe? Sexualizando brasileira e essas coisas. Nessa época, eu entendia algumas coisas, mas eu não sabia responder, sabe? Também era meu primeiro emprego. Os meses que eu passei no Japão antes de trabalhar, eu ficava mais ali com o Igor, a família dele, então eles me ajudavam em tudo. Eu nunca estive em um lugar sozinha onde eu tivesse que me virar pra me comunicar em japonês, sabe? Então eu tava com medo de tudo, era a primeira vez, era meu primeiro trabalho e tudo, então eu não falava as coisas, eu ficava com medo. Porque eles falavam de uma forma um pouco agressiva comigo algumas vezes. Então, eu tava simplesmente com medo. Bem por eu não entender muito bem a língua. Tanto que eu sempre falo lá no meu Instagram, quando me perguntam coisas sobre o Japão, eu sempre alerto, por favor, aprenda a língua antes de ir pro país. Porque isso, assim, te ajuda tanto que você não imagina, porque é o que eu mais sofro até hoje, é com a língua. Porque em trabalho, graças a Deus, hoje em dia eu trabalho em mais ou menos uma fábrica, é tipo um escritório, só que todo mundo é muito de boa, não acontece nada disso, é muito bom mesmo, graças a Deus eu tenho um trabalho muito bom hoje em dia. Eu queria lembrar vocês também que nem toda experiência em fábrica é assim, eu conheço pessoas que se deram bem em fábricas e gostam, se bem que a maioria reclama muito e que não é bom, mas tem gente que gosta. Eu não tive uma experiência boa, sabe? Tem gente que tem, eu não tive nem um pouco, não foi nada bom. E eu não sinto nem um pingo de falta. Então é isso, gente. Infelizmente, essa foi a minha primeira experiência trabalhando aqui no Japão, em fábrica. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Isso já passou, então eu conto assim rindo e tal, então beleza. Mas eu confesso que na época eu fiquei bem abalada mesmo, tipo, bem malzinha assim, mal de verdade, a bichinha ficou abatida. Mas hoje tá tudo bem, já passou passou. Foi isso que eu falei. Muito obrigada novamente às novas pessoas que chegaram aqui no canal, sejam bem-vindas, obrigada por terem se inscrito. E se você é novo também aqui no canal e ainda não se inscreveu, por favor, veja os outros vídeos. Se você gostar do conteúdo, se inscreva, vou ficar muito agradecida por isso e muito feliz. E é isso, também me siga nesta rede socialzinha aqui, que lá eu mostro várias coisas aqui do Japão, mostro meu dia a dia, algumas curiosidades e também posto alguns videozinhos lá, uns mini vlogs. É isso, gente.